Nós estamos na CDB, o antigo clube de João Câmara. Aqui, boa parte da comunidade de João Câmara estava numa festa com o grupo Show Terríveis, quando aconteceu o maior abalo da história de João Câmara. Eu estou agora no interior da CDB, ou pelo menos o que sobrou dela. Está aqui nessa situação de abandono, completamente destruído o patrimônio pelo abandono que se deu ao clube de João Câmara. Mas foi aqui que no dia 30 de novembro de 1986 que acontecera o grande abalo sísmico de João Câmara, que registrou 5,1 na escala Richter. E nesse local aqui, nesse palco, estava o grupo Show Terríveis, a maior expressão musical do momento. Até então se dizia 8 toneladas de som, e a comunidade se confraternizava aqui na grande festa, quando por volta das 3h45 da manhã acontecera o inesperado. Foram todos surpreendidos com um grande abalo que deixou marcas profundas na comunidade de João Câmara. Nesse local, correria total. Ninguém sabia o que fazer, para onde correr, onde era a porta, porque nesse momento apagavam-se as luzes, acabou-se e a correria total. Ninguém sabia para onde correr, onde era a porta, gente se batendo um no outro, caindo gente pisando em cima do outro, e foi uma confusão. Ninguém acertava o meio da rua. Pouco tempo depois começava a aparecer uma claridade, uma vela, um fósforo aceso, para dar caminho a essas pessoas que aqui estavam, aqui dentro da CDB. Na rua se via por toda a cidade pessoas chorando, apavoradas, muitas mulheres de camisola pela rua, e isso acontecia por toda a cidade de João Câmara, que acabou-se a energia na cidade e foi um pavor, foi uma lamentação grande. Ainda para as pessoas que estavam na CDB, quando conseguiram ver algum tipo de luz aqui dentro, viam os estragos aqui. Nós vamos mostrar ali a parede que rachara toda, do início, de cima da parede até abaixo, e mais ou menos, sem exagero, era 4 dedos assim de largura a rachadura na parede, que assombrou muita gente. Vem comigo. Nesse local aqui, nessa parede que vocês estão vendo aqui, que dá acesso aos banheiros, que dá acesso ao bar do clube, é o antigo bar do clube. Foi nessa parede aqui, a maior rachadura, o maior dano aqui à estrutura física do clube, da CDB, onde tinha uma rachadura de cima da parede até embaixo aqui, que cabia aqui mais ou menos 4 dedos de largura dentro da rachadura. Isso apavorou as pessoas. Foi por essa visão que o povo teve aqui, que começava a imaginar como estava a casa de cada um, os familiares que deixaram em casa, o que causou pavor, e as pessoas saíram disparadas pelo meio da rua, procurando chegar o mais rápido possível em casa. Nós estamos agora na comunidade de Pedra d'Água, nesse local onde havia os sismólogos, que é a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Equipe de sismologia, fazia medição dos tremores que se dava aqui em João Câmara. Nós temos essa belíssima paisagem aqui do açude de Pedra d'Água, né? E justamente nesse local, na casa do saudoso seu Abel, nesse local. Novo para a época, você não vivenciou aqueles problemas dos abalos, não? Não, mas quando meu avô era vivo, sempre contava que via gente do Japão, China, Itália, e falava com ele, e ele mostrava as pedras onde tem por dentro da terra, onde fazia sair as faíscas de tremores. Ok, é para essas pessoas que não vivenciaram a época, né, de 1986, a época do grande abalo de João Câmara, que nós estamos produzindo esse documentário para ficar na memória das pessoas também que não acompanharam. Aqui ficava a caixa, onde ficava os fios, e o aparelho ficava lá embaixo, que onde saía daqui e ia para o aparelho lá. Ficava a casinha, que a gente chamava casinha de sismógrafo, que era a casa fechada com o aparelho dentro. Mas agora a gente foi retirada tudo, não tem mais nada não, só os vestidos. A gente aqui era assim, quando era de noite, ninguém podia dormir dentro de casa. Era só debaixo dessa lata dessa caixa, o povo vinha dormir de noite ali.
E a gente dormia dentro de casa, né? Que o dono dormia dentro de casa. Mas tinha hora que a gente saía de porta fora com medo, né? Dos abalos, que era grande demais os abalos. Era uma insegurança à noite, ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém de modo sabia. que a pessoa buscava um abrigo fora de casa. Fora de casa, era. E de noite vinha muita gente dormir aqui debaixo dessa caixa Gaipão aí. com medo dos abalos. Não queria dormir dentro de casa de jeito nenhum. A gente ainda pegou umas lonas para fazer umas barracas para dormir, né? De noite. E de dia eles se faziam nas casas, ficavam nas casas, mas na expectativa de quando desse um abalo eles correram para fora. Ok, mostra pra gente agora o local que essas pessoas se abrigavam. Era aqui. Aqui, debaixo desse alpendre. Sempre era coberto aí. É. E aqui também debaixo desse alpendre aqui, ó. Tinha esse alpendre aqui que o povo também passava o rede aqui para dormir. E aqui debaixo dessa latada aqui. Essa latada aqui era cheia Era colchão, rede, todo mundo buscava um abrigo seguro aqui nesse local. Aqui. João Soares da Cruz, conhecido como João Batata, foi uma das pessoas que vivenciaram também esse problema. O que você lembra dessa época, todo sofrimento aqui em João Câmara, João? A época dos abalos foi uma época muito sofrida para todo mundo que compareceu na cidade. Foi um sofrimento grande, um corre-corre de gente, se mudando de um canto para outro. Não tinha abrigo nas cidades, estava todo mundo. Eu, inclusive, eu fui para Parazinho com a família e lá não deu para minha filha estar lá em Parazinho. Retornei para São José de Mibiú, estava lá, não teve. E eu tive que voltar para o armazém da Conab. E foi aonde eu passei o resto do abalo todinho lá, com a família, inclusive dois filhos pequenos e a mulher. Mas muito sofrimento, todo mundo sofria, tinha muito animal sofrido no mundo, que não tinha os donos por ir embora, abandonavam os animais, gato, cachorro, era um sofrimento grande. E foi uma data muito comemorável de abalos. E você ficou com a família, montou uma barraca debaixo do cajueiro e lá permaneceu vários meses, né? Inclusive essa barraca lá passou mais ou menos uns 4 meses. E só quem fez eu correr da barraca foi umas cobras, começou a dar cobra. E eu tinha uma criança pequena que hoje está comemorando 32 anos de idade, com o aniversariando. E foi ele que fez eu correr da barraca, porque estava dando muita cobra e eu tive que correr da barraca para retornar para casa. Mas a casa não tinha condições para permanecer na casa. Eu tive que tapar um buraco, rachamos e fiquei morando na casa que era cheio. Não tinha como correr para casa. Trabalhava na Conab, não tinha outra alternativa para onde ir, eu tinha que permanecer na cidade. Como nós trabalhávamos na Conab, também eu passei tempo lá dormindo, inclusive com minha mãe já idosa, né? E a gente dormia literalmente no chão, né? De lado do escritório. João montava aí uma barraca na Conab. Foi onde a gente buscou refúgio seguro para passar cada noite com suas dificuldades, né? No outro dia a gente tinha que voltar à nossa rotina, trabalhar, mas à noite o nosso porto seguro era sempre a Conab. E fica essa lembrança que o tempo não vai apagar, né, gente? Apaga não. A lembrança do abalo de João Câmara foi um momento que pegou todo mundo. Muita gente teve condições de sair. E algumas pessoas como eu, que não tinha condições de trabalhar aqui, não tinha condições de sair, que o gerente foi embora, ficou o armazém abandonado e eu tinha que permanecer no local. Foi aonde eu tive que me aconchegar na própria Conab para ficar o tempo que eu passei lá. José Ribamar Leite era o prefeito da época. Ribamar, o que é que ficou na sua lembrança ainda daquela época, né, que João Câmara foi atingido por aquele abalo maior de todos os tempos na cidade? O que ficou na lembrança do então prefeito da época, José Ribamar Leite? Joãozinho, o que na verdade ficou na lembrança são muitas coisas. Primeiro, era aquela correria das pessoas de João Câmara, querendo deixar a cidade porque havia o boato de que a cidade iria afundar. Esse era o ponto-chave para fazer com que as pessoas de João Câmara se assombrassem. Ia Baixa Verde se afundar, porque, segundo as pessoas mais antigas, Frei Damião havia dito, porque havia
um rio caudaloso em João Câmara, que passava por debaixo do turbilhão, da estação, e esse rio iria também descer e a população desceria com esse rio, João Câmara se afundaria. Isso foi um fato assim que correu na cabeça de grande parte da população, fatos que inverídicos, que nada tinha a ver, Frei Damião nunca se expressou dessa forma e nenhuma possibilidade de João Câmara afundar. Esse foi um fato marcante que mobilizou toda a nossa cidade. O poder público teve uma ação positiva e chegou junto da população das necessidades momentâneas naquele momento, de forma a prestar socorro a toda a comunidade que naquele momento estava apavorada. Naquele presente momento, a partir do abalo, que a população foi à rua ou foi às ruas, a partir daquele momento, houve muita assistência em João Câmara. O Poder Público Municipal centralizou suas ações de defesa civil, colocando vários veículos e pessoas para se deslocarem para a zona rural, para conversar com a população, para acalmar a população, porque esse era o ponto-chave, acalmar a população e dar segurança às pessoas que estavam apavoradas. E houve, além da notícia do apavoramento que João Câmara ia afundar, algumas pessoas que se aproveitaram para querer comprar terra e casa fácil em João Câmara e barata. E aí foi um momento em que a gente chamou a Polícia Federal e a Polícia Federal interviu para que esse fenômeno, esse fato de se comprar terras e casas baratas em João Câmara parasse. Isso criou um problema de ordem política, mas era um fato na época e eu, como prefeito, não poderia admitir, não poderia aceitar que essa coisa assim continuasse. Aí se buscou a ajuda do governo estadual, se buscou a ajuda do governo federal, se buscou a ajuda da universidade, se buscou a ajuda da Sudene. Quando a população já não confiava mais ficar debaixo das suas próprias casas, que buscavam ali fazer uma moradia provisória, improvisada no meio da rua, que a prefeitura até concedeu lonas, para que essas pessoas fossem literalmente morar no meio da rua. Isso foi uma medida tomada pela Defesa Civil Municipal, pela Defesa Civil Estadual, pela Defesa Civil Nacional, que aqui estava presente, e nós reivindicamos do governo federal que mandasse lonas para João Câmara. Primeiro pedimos ao governo do estado, que na época era Radi Pereira, e o governador do estado mostrou que o estado não tinha condições financeiras para mandar o material, mas não era bem responsabilidade do governo só do estado. O governo federal resolveu mandar e mandou muitas lonas para João Câmara. A incidência dos abalos tem se modificado aqui na região, Hoje já está aparecendo ali para a região de Pedra Preta. Isso significa uma migração da falha, uma ampliação desse problema. O que é que nós podemos ter no futuro? Olha, Luanzinho, na verdade não é bem uma migração da falha, é uma falha existente de tamanhos ainda não dimensionados pelos cientistas, mas que demonstra algumas características bastante diferentes de cada estudo que se faz. Vamos aqui uma primeira característica. A falha inicialmente foi caracterizada como na direção de Rio do Fogo para São Paulo do Potengi, cortando João Câmara e Poço Branco. Era uma falha aparentemente linear. E essa falha aparentemente linear, ela tinha uma ação específica apenas nesses limites de João Câmara e Poço Branco. Depois se percebeu que houve abalos a 54 quilômetros a partir de Touros para dentro do mar. Significa dizer que essa falha estava além dos limites de João Câmara e Poço Branco. E houve abalos também em direção a Bento Fernandes, Riachuelo, já demonstrava que a falha se estendia cada vez mais. Mas não era que a falha se estendia, é que a falha existe e ela vai se movimentando ao longo do tempo. Isso foi o estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juntamente com a Universidade de São Paulo, juntamente com a Universidade, juntamente com cientistas japoneses.
todos os abalos que ocorreram naquele dia estavam todos dentro da zona urbana de João Câmara em forma de caracol, começando ali mais ou menos nas imediações daquela delegacia que caiu, indo formando um caracol, passando pelo centro da cidade e em seguida passando entre a estação ferroviária e o Torreão e seguindo em direção ao Matão. Era um caracol, não era uma roda, não era um círculo. A gente não pode dizer que vai ter, também não pode dizer que não vai ter. De forma que as casas de João Câmara, principalmente as famílias pobres, ao construir uma casa, deveria construir com a estrutura de ferro e cimento, com a assinatura de um engenheiro que o governo desse esse projeto à população pobre de graça. E que as pessoas conseguissem um pequeno financiamento a longo prazo para pagar a custo muito baixo, já que o governo não quer dar, para que as pessoas pudessem construir sua casa com a estrutura suficiente para segurar o abalo pesado. Olha, todas as escolas de João Câmara têm uma situação delicada com relação ao acesso ao pátio da escola. Esse é um problema que as escolas não têm um acesso suficiente para a correria do momento. Outro problema grave, não existe um treinamento com os estudantes para que eles possam deixar a sala de aula no momento de um abalo com uma determinada tranquilidade. Eu acho que a imprensa de João Câmara, especialmente a de João Câmara, que hoje já tem uma certa ação bastante eficaz na região e reconhecida como uma imprensa que trabalha, precisa se unir e começar a contribuir para exigir das autoridades que tomem providências e conscientizar a população de que nós estamos numa região sísmica e que precisamos ter treinamentos para, no futuro, se houver necessidade, sabermos como nos mover diante da situação de dificuldade.